Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a mais um episódio do Antropólis. Nessa série, chamada Narrativas de Pesquisa, a ideia é bem simples. Senta aí, pega um café, um chazinho, que eu te conto. Narrativas de Pesquisa é uma série na qual nós do Antropólis convidamos um ou uma pesquisador ou pesquisadora da antropologia, mas também de outras áreas, e pedimos para que essa pessoa convidada nos envie uma reflexão curta, na qual sejam tratados alguns desafios teórico-metodológicos e subjetivos no processo de construção das suas respectivas pesquisas. É a partir então desse material que a gente monta o episódio. Como pesquisar temas com os quais a gente se identifica pessoalmente e quando a gente não simpatiza muito com os interlocutores? Como pesquisar? Como construir as condições necessárias para a análise? Afinal, como a gente se posiciona no campo? De que forma é possível pesquisar lugares ou fenômenos quando a própria presença do pesquisador ou da pesquisadora é notada como uma ameaça, como no caso de prisões, redes de criminalidade, entre outros espaços? E quando o nosso objeto é a internet? Como pesquisar? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar nos episódios que vão compor a série. Nosso objetivo é que essas narrativas de pesquisa possam auxiliar professores, professoras, assim como pesquisadores e pesquisadoras, tanto em cursos de metodologia quanto nas próprias pesquisas, além, é claro, do público geral que simplesmente tem interesse pelos temas que a gente vai discutir aqui. Eu me chamo Guilherme Aderaldo e eu vou ser o seu anfitrião durante esses encontros. Recado dado, então bora pro episódio. E nesse episódio, quem nos conta seus relatos de pesquisa é o Guilhermo Stefano Gomes, que recém concluiu uma interessantíssima tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual ele examina etnograficamente as formas e os sentidos do trabalho e da experiência socioespacial entre motoristas de aplicativo nas cidades de Porto Alegre e Atlanta, nos Estados Unidos. No relato do Guilhermo, ele comenta cuidadosamente como ele enfrentou, sem perder o rigor analítico, desafios complexos envolvidos numa pesquisa multissituada e multiposicionada. Nós aprendemos com o nosso convidado uma série de estratégias de como lidar com a questão das escalas, como utilizar estrategicamente recursos audiovisuais numa proposta de antropologia colaborativa, além da importância de estabelecer uma recusa do nacionalismo metodológico, principalmente no caso de pesquisas etnográficas construídas na escala do que o antropólogo George Marcus chama de sistema mundo. E isso é só uma pequena parte das coisas que o riquíssimo material, generosamente compartilhado pelo Guilhermo, nos leva a refletir. Quer saber mais? Então fique agora com as narrativas de pesquisa de Guilhermo Stefano Rosa Gomes. Olá, eu sou o Guilhermo Stefano Rosa Gomes. Gostaria de agradecer muitíssimo pelo convite e pela possibilidade de participar do podcast Antropólis. O objetivo da minha fala aqui é de comentar alguns dos vários desafios de pesquisa e de escrita que eu tive na minha pesquisa mais recente, que é a pesquisa de doutorado, concluída em 2022. Antes de entrar nos desafios que eu selecionei, eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, porque mais para valorizar as orientações que eu tive, que eu considero preciosas e que são fundamentais para as reflexões que eu vou apresentar aqui e para quem eu sou enquanto pesquisador. Tenho graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, fui orientado pela professora Cláudia Turramagni. Sou mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui orientado pela professora Cornélia Eckert. E no doutorado, também em Antropologia Social, eu fui orientado pelo professor Ruben Olivin. As pesquisas de graduação e de mestrado tiveram como tema a memória ferroviária. Então são pesquisas que fazem uma abordagem antropológica e etnográfica da memória do trabalho. O principal problema de pesquisa era entender como que as populações de trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, aposentados já, vivenciavam a experiência de crise nas ferrovias no Brasil, tendo como universo de pesquisa a cidade de Pelotas. Já no doutorado, eu fiz uma pesquisa enfocando as experiências de trabalho de motoristas de aplicativo. E tem um fio condutor entre essas pesquisas, que tem a ver com os meus interesses e com os campos temáticos pelos quais eu venho circulando
desde o início, digamos, da minha trajetória, que são da antropologia urbana, da antropologia visual e da antropologia do trabalho. A pesquisa de doutorado ela se aproximou também do campo temático da antropologia econômica. Foi uma pesquisa de cunho etnográfico realizada entre motoristas de aplicativos de transporte. A empresa mais destacada dos aplicativos de transporte é a Uber, por isso a gente fala comumente motoristas de Uber. Mas existem outras empresas, outros aplicativos, e as pessoas que trabalham com isso, às vezes trabalham com mais de um, enfim. Mas o universo de pesquisa, em sua maior parte, né, são pessoas que trabalham como motoristas dessas empresas plataforma, né. A pesquisa foi realizada em 2 cidades, uma é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, e a outra foi em Atlanta, no sul dos Estados Unidos. A oportunidade de fazer pesquisa lá se deu por um período que eu passei como pesquisador visitante no departamento de antropologia da Emory University, por meio de uma bolsa CAPES do doutorado sanduíche. A partir dessa etnografia, eu discuti na tese diferentes temas, porque os aplicativos de transporte permitem refletir, por exemplo, sobre as transformações contemporâneas no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, que envolve a tecnologia, as empresas plataforma, a instabilidade, o desemprego. Discuto como esses aplicativos inauguram ou reapresentam formas de mobilidade urbana, formas de transporte pago, né, na cidade, ao mesmo tempo que ressoa ou se adapta ou se soma a temas que já são clássicos, tanto na antropologia urbana como no urbanismo crítico, que é a predominância do carro, nas maneiras de pensar a cidade, crise no transporte público, e do ponto de vista da antropologia, a cultura do carro, a relação das pessoas com o carro, ele ser um projeto de vida, eles ter uma conexão afetiva, né, além de ser uma mercadoria. Também apresentei quem eram essas pessoas que dirigiam, né, quem são esses e essas, né, homens e mulheres que são motoristas por aplicativo. E daí entra numa diversidade de perfis, de motivações, de antecedentes de vida e trabalho. Na etnografia entro mais propriamente no cotidiano de trabalho, nas estratégias que essas pessoas mobilizam para percorrer a cidade, para produzir os espaços da cidade, que maneiras se relacionam também com uma economia cotidiana, né, nas políticas de financiamento, na relação com o dinheiro, que eu considero também é um dos eixos da tese, né, essa questão do dinheiro. E juntamente com o trabalho. Por fim, a questão das organizações, de coletivos, movimentações políticas e de solidariedade entre essas pessoas. Para falar sobre os desafios metodológicos, eu pensei em categorizar entre dificuldades de pesquisa, que seria de interação com as pessoas, ou de entrada em campo, ou de ter acesso, ou de conseguir produzir algum material, e as dificuldades de produção, que seria de escrita da tese, de organização das imagens, né? Que é o que fazer com tudo isso que se produz em campo, né? Eu acho que eu tive menos dificuldades de pesquisa. Primeiro, acho que pela formação na antropologia urbana, já incluir a imprevisibilidade, ou seja, antecipar um pouco mais a possibilidade de encontrar algo que não se imagina, que não se espera, até a imprevisibilidade como um método, né? No caso, se a gente pensar a Colette Petonnet, a observação flutuante, a ideia de pesquisar na cidade, ela está sempre se transformando. E pelo entendimento também de que, para fazer pesquisa, tem que se ter uma curiosidade genuína, tem que se ter uma questão, tem que se ter algo que não se sabe. É meio sem graça começar uma pesquisa já imaginando onde é que eu vou chegar, né? Então, acho que isso sim. Mas para falar em alguma dificuldade de pesquisa central para mim, foi o tempo das pessoas. Eu estava fazendo pesquisa com trabalhadores e trabalhadoras, motoristas de aplicativo. Diferente do mestrado, que as pessoas eram aposentadas e gostavam de contar histórias e tinham tempo, essas pessoas no doutorado não tinham muito tempo, queriam ganhar grana, não queriam parar para falar comigo. Outra coisa é que estão se movendo pela cidade a todo momento. Então, a minha estratégia foi tentar entender as regularidades desses espaços, né? Muito influenciado pela Chica Ecker, pelo Maiani, enfim, antropologia urbana brasileira, assim, referencial.
de entender esses espaços de encontro na cidade, onde é que eles paravam e tal, para conseguir acessar as pessoas. Passei a usar o aplicativo e conversar, me apresentar e dizer que eu era um pesquisador, marcar uma entrevista para o outro dia. E muitas pessoas depois nunca mais me davam retorno, né? Eu entrava em contato, mas muitas deram. Então eu utilizava os aplicativos, ia para algum lugar e ia falando, me apresentando. Depois veio a pandemia, que quebrou um pouco a ideia de fazer pesquisa na cidade. Eu tinha uma estruturação de fazer pesquisa na cidade muito diferente do que acabou acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, para essas pessoas que não tinham muito tempo, eu também fiz muitas entrevistas pelo telefone, pelo Zoom, pelas ferramentas, né, de internet. E uma cena muito comum é as pessoas dentro do carro falando comigo pelo celular. Então eu acho que isso também dá uma certa noção e, claro, isso se tornou um dado etnográfico para mim, mas não deixa de ser informativo de uma certa dificuldade em fazer pesquisa. Em termos das dificuldades de produção desse material, a primeira foi a organização. No processo de escrita, depois que eu voltei dos Estados Unidos e disse, bom, já tenho um material suficiente, está na hora de escrever, apesar de que eu me lancei a fazer ainda um trabalho de campo, porque eu gosto muito, mas eu me vi com muito material em termos de transcrição, diário de campo, todo tipo de registro no diário, imagens, jornais, pesquisa em acervo, enfim. E vi que aí a dificuldade foi muito mais de síntese, de curadoria, de seleção desse material. E o que me ajudou muito foi um processo aprendido no Núcleo de Antropologia Visual, né, na Visual da URGS, de organizar o projeto de pesquisa dentro de categorias, que são produzidas ao longo da pesquisa, que são orientadas por um campo temático e que são criadas. Alguns dos exemplos de categorias que eu usei são de valor, risco, gênero, crise, desemprego, Porto Alegre, classe social, automóvel. Enfim, são palavras-chave que organizaram todo tipo de material, desde a bibliografia até as imagens, até trechos de diário de campo ou trechos de transcrição de entrevista. Isso permitiu fazer algumas aproximações. Nesse sentido, o professor Ruben me orientou que fazer uma tese era contar uma história, com início, meio e fim. Eu me apeguei muito a esse termo de contar uma história por gostar muito de literatura. E a literatura, inclusive, me ajudou muito a entender isso conceitualmente. De estipular ou de se esforçar ao máximo para ter um fio condutor que estruturasse argumentativamente a tese, teoricamente. Então eu acredito que a dificuldade de organização ela se deu primeiro em termos categoriais, de estipular categorias, de organizar o material em torno de categorias, e depois ela migrou por essa ideia de fio condutor. Uma dificuldade que se segue daí foi a pesquisa ter se tornado uma pesquisa internacional. Isso foi um agravante nessa quantidade de material produzido, quantidade de diversidade de material e na dificuldade de estipular esse início, meio e fim da história. Que não fosse cronológico só, e acho que é interessante falar dos contrastes entre os contextos que eu pesquisei. Eu fui investigar motorista de aplicativo no Brasil e nos Estados Unidos, ou seja, dois países muito diferentes. E essas diferenças estavam diretamente relacionadas ao que eu estava estudando. Se a gente pensar no emprego, no período que eu fui para os Estados Unidos, que foi de setembro de 2021 até o início de 2022, janeiro, fevereiro, no Brasil, 10% da população desempregada. E nos Estados Unidos, nesse mesmo período, teve um fenômeno conhecido como a grande renúncia, que foi muito veiculado nos jornais, porque em 20 anos nunca tanta gente tinha pedido demissão. E as pessoas justificavam por quê. E no Brasil, muita gente sem emprego. Nos Estados Unidos, muita gente saindo do emprego. Inclusive, tinha essa possibilidade de sair por uma economia que estava se reaquecendo após a pandemia. Em termos também de transporte, nos Estados Unidos eu senti muito mais a estrutura de uma cidade do carro. As distâncias, os vazios urbanos. E eu caminhei muito por lá, assim como adoro caminhar em Porto Alegre. Agora, caminhadas muito diferentes. Em Porto Alegre eu moro no centro da cidade, faço tudo a pé, gosto de ver as coisas acontecendo, todo tipo de situação, interação. Para quem gosta de antropologia urbana, caminhar no centro de Porto Alegre é muito legal.
Em Atlanta, como em outras cidades dos Estados Unidos, a lógica de moradia, de urbanização residencial, ela é a lógica do subúrbio, né? Então o centro da cidade tem os arranha-céus, tem o skyline da cidade, alguns prédios administrativos, mas as pessoas vivem muito mais espalhadas em termos de subúrbio e prédios não muito altos. Então as pessoas que eu encontrava caminhando pelo bairro eram pessoas que estavam explicitamente se exercitando. Eram com roupas esportivas. Agora, para ir num clube, para ir num supermercado, para ir numa loja, se faz tudo de carro. E os chamados shopping malls, que são conjuntos de lojas, uma do lado da outra, lojas de todo tipo, restaurante, supermercado, loja de bicicleta, papelaria, salão de beleza, que são como manchas assim na cidade, elas têm um espaço de estacionamento enorme. Aquilo produz um efeito visual que já informa de que tipo de cidade é aquela. Eu li um artigo de uma pesquisa muito interessante, que era especificamente em Atlanta, sobre prevenção do câncer de mama. E a análise a partir do transporte, do tempo de deslocamento que as mulheres demoravam para chegar nos centros de prevenção. Utilizando transporte público, 68 minutos. Utilizando o carro, 8 minutos. Claro que tempos médios, né, dependendo das distâncias. Mas faziam, assim, 1 hora a mais, demorava 1 hora a mais para utilizar o transporte público do que indo de carro. Então as distâncias são curtas, a cidade é pensada para o carro funcionar. E isso apareceu como um contraste muito forte para mim. Claro que não dá para dizer que as cidades brasileiras também não são cidades a partir do carro, né? Tem uma produção forte do urbanismo crítico, da antropologia urbana, que informa também que as cidades brasileiras têm essa ideia. A própria Brasília tem o trabalho de James Holston, que é fantástico, sobre a cidade modernista. Só para dar alguns exemplos, né, desses contrastes. Uma das soluções que eu encontrei foi trabalhar com escala. Pensar não Brasil e Estados Unidos, pensar 2 cidades. Bom, diminuindo um pouco a cidade, eu consigo trabalhar com isso, a partir da antropologia urbana. Então eu pensei, não estou falando de Brasil, estou falando de Porto Alegre. E não estou falando dos Estados Unidos todo, estou falando de Atlanta, né? Então vou ter que pelo menos tentar entender. Porto Alegre, claro que eu tinha muito mais tempo de pesquisa, investigado a memória de Porto Alegre, as imagens, um pouco da história. E Atlanta eu tentei fazer a mesma coisa, tanto pela minha maneira de percorrer a cidade, como pelo estudo das imagens, das reportagens, da vivência lá. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi o entendimento de que eu não estava fazendo uma comparação. Diferente de uma comparação, eu tentei entender a experiência no exterior como parte de um percurso etnográfico, de entender o próprio país de longe e de observar uma alteridade muito diferente, mas que oferecia novas categorias, novos pontos de vista, novos contextos e situações para os temas que eu estava interessado. Dinheiro, trabalho, transporte urbano, cidade, enfim. Quando eu reduzi a escala de países, digamos assim, para 2 cidades, uma ferramenta que me ajudou muitíssimo foi a antropologia visual. Tanto na pesquisa de acervo, para entender ou tentar responder a questão de que cidades eram essas, como produzindo fotografias dos espaços urbanos, das ruas, dos locais comerciais. Isso foi construindo uma paisagem daquela cidade e que estão apresentadas lá na tese. Nesse processo metodológico, teve um papel importante a ideia de fazer uma antropologia visual do trabalho. E nada mais é do que a aplicação de um princípio dialógico dos ensinamentos da antropologia visual para os mundos do trabalho. A ideia de deslocar um pouco o protagonismo da produção de imagens unicamente de quem é o antropólogo e a antropóloga, e entender que a gente está num mundo repleto de imagens e que as pessoas com as quais a gente faz pesquisa também produzem imagens, estão produzindo imagens a todo momento em diferentes situações. E nós argumentamos, eu, Felipe Rodrigues, Luísa Dantas e Manuel Rocha, por exemplo, no dossiê da revista Fotocronografias, intitulado O Trabalho das Imagens, de que essa é uma ferramenta fundamental para dialogar com grupos trabalhadores. E é uma maneira também de estabelecer uma antropologia colaborativa. E esse também é um dos ensinamentos do Na Visual.
Nós fizemos diversas oficinas de narrativas visuais para diferentes públicos, por exemplo, desde escolas de ensino médio até eventos acadêmicos. Então, tem um pouco dessa formação na ideia de produzir uma antropologia visual com grupos trabalhadores de uma maneira colaborativa. O antropólogo acaba sendo também um parceiro na consolidação, na seleção dessas imagens, na curadoria dessas imagens, e acaba produzindo imagens junto com essas ideias imagéticas que já existem em campo. Por exemplo, eu encontrei 2 personagens que são, em Porto Alegre, o Mauro Castro, que é um motorista de táxi que tem o projeto do Táxi Tramas, está disponível no Instagram, e ele escreve livros de crônicas sobre Porto Alegre, mas ele também tem um projeto visual, que é tirar fotos do retrovisor do seu táxi, e ali estão apresentadas diferentes paisagens de Porto Alegre. Em Atlanta eu encontrei um cara também, chamado Dalvin Collier, que trabalha como fotógrafo imobiliário e como motorista de Uber. E ele tem um processo, para além da fotografia imobiliária, que é um processo artístico. Então foi um interlocutor que eu consegui dialogar sobre os temas do trabalho, do transporte, e também da imagem, da fotografia. E mergulhar um pouco nas imagens desses 2 personagens foi também uma tática que eu utilizei para apresentar as cidades de Porto Alegre e de Atlanta sob o ponto de vista desses sujeitos, que são motoristas. Porque um dos argumentos que eu apresento é que o motorista que percorre a cidade exaustivamente, que conhece os seus territórios, que estabelece princípios de sentido e de legibilidade aos territórios urbanos, experiencia a cidade de maneira diferente do que alguém que só vai de casa ao trabalho, que usa esporadicamente o carro. Tem um artigo do Nigel Thrift que ele chama de Driving in the City. Ele pega aquela ideia do Michel Dissertor, né, de caminhar pela cidade, e diz, bom, nós temos que pensar o dirigir pela cidade como uma forma de conhecê-la. E apresentar as imagens dessas pessoas foi uma estratégia de tornar 2 cidades tão diferentes, envolvidas em contextos nacionais e globais tão distintos, a partir de uma perspectiva etnográfica, a partir de um olhar singular. Então, a minha perspectiva não foi de compreender toda a história das 2 cidades ou toda a sua dimensão como uma totalidade, até porque isso não é possível, mas ficar calcado nas perspectivas das pessoas de carne e osso, né? Como diz a professora Cláudia Fonseca. Pesquisando em uma antropologia do trabalho, em uma antropologia econômica, a gente acaba lidando com grandes conceitos, né? Como capitalismo, globalização, consumo, o mercado. E para mim existe uma vitalidade na antropologia de interrogar esses conceitos a partir de uma perspectiva das práticas, do cotidiano, das atribuições de sentido, do simbólico. E acho que essa postura é validar, é dizer que esses temas, como o capitalismo, por exemplo, podem ser alvo da antropologia e que a antropologia tem algo a contribuir no sentido de uma perspectiva teórica, metodológica, no sentido de uma teoria etnográfica, para produzir um olhar sobre aquilo, como bem defende o Jorge Marcos, por exemplo, quando ele fala de uma antropologia do sistema mundo. Essa foi uma constante, um esforço que eu estou sempre perseguindo de tentar resolver, que não está muito bem resolvido, que é um desafio. E eu acho que os desafios, eles são eles são propulsores de tentar aprimorar a descrição etnográfica, de buscar novas inspirações, de buscar novos deslocamentos. Então, só fazendo um resumo assim, dos temas que eu passei durante a minha fala, primeiro, uma dificuldade que eu tive foi de encontrar as pessoas, pelo tempo delas e pela maneira como elas se deslocam na cidade. Acabou vindo a pandemia, o que fez com que eu fizesse muitas pesquisas via telefone, via Zoom, via WhatsApp. Uma dificuldade central foi de síntese, de curadoria do material de pesquisa que era vasto.
Ao longo dos 4 anos de doutorado a gente vai fazendo muita coisa no sentido de produção de material, de campo, e que abre muitas pesquisas e a gente tem que escolher uma só, né? Abre muitas teses, a gente tem que escolher uma só. É uma história, conte uma história. Acho que foi uma dica muito valiosa que eu tive do meu orientador. E aí, isso que eu comentei de uma pesquisa internacional, mas que não precisa ser internacional para a gente acessar na antropologia diferentes pontos de vista, ou exemplos que nos descentram, que nos tiram o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ler o mundo. E a antropologia é clássica por isso, por produzir experiências de alteridade, como muito bem classifica a Marisa Peirano, né? Nas escalas de alteridade que a gente se desloca. E, por fim, dá um destaque para a antropologia visual. Para mim foi capaz de atacar esses desafios metodológicos, ser uma ferramenta fundamental tanto para a organização da pesquisa como para dialogar com as pessoas em campo. Então é isso, agradeço muitíssimo a oportunidade e espero que seja produtivo para as discussões sobre pesquisa e desafios metodológicos.